Está no ar o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. E hoje nós vamos ver Jesus restituindo um presente precioso para uma pessoa. Jesus pode restituir muitas coisas na sua vida e é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Não saia daí! Olá, tudo bem com você? Que alegria poder estar na sua companhia agora, não é? Para a gente estar juntos à Palavra de Deus. Sabe, eu queria fazer um oferecimento muito especial para você. Eu tive a alegria de escrever essa revista Céu ou Inferno. Isso mesmo, é uma revista para falar sobre o plano da salvação. E você vê aqui que tem a imagem de Jesus, a imagem do inimigo e uma pessoa no meio que representa todos nós, não é? E Jesus oferecendo a salvação para nós. Essa revista é muito especial. Coloquei aqui aquilo que eu entendo sobre o plano da salvação. Por exemplo, aqui você vai encontrar que a salvação, ela se desenrola no contexto do grande conflito entre Cristo e Satanás. Que Deus prega o Evangelho eterno, e você vai saber qual é o Evangelho eterno, porque tem muitos evangelhos por aí, não é? Você vai saber qual é o Evangelho eterno que salva aqui nessa revista. Você vai descobrir a lógica do plano da salvação, como é que Deus nos salvou, o plano da substituição da nossa condenação pela a vida de Cristo, né, em nosso lugar e muitas outras coisas. Então, eu queria muito que você tivesse essa revista muito especial. Pastor Vinícius, como eu faço para ter essa revista? Eu preciso entender mais o plano da salvação, eu preciso compreender e me aprofundar nele. É muito fácil. É só você mandar um WhatsApp para o número 12 982 44 4449 que nós vamos mandar sem custo nenhum essa revista a você como oferecimento dos Anjos da Esperança. Então, faz isso agora, pede agora a sua revista, que nós vamos mandar para você essa bênção, que certamente vai ser muito útil para a sua compreensão da Palavra de Deus. Bom, para a gente estudar a Bíblia, agora eu convido você, se você puder, não é, fechar seus olhos, para nós buscarmos a presença do Senhor. Querido Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua Santa Palavra. Pedimos que fales profundamente ao nosso coração. Existem necessidades que só Tu as conheces. Por isso, Senhor, as atenda agora, com Teu Santo Espírito iluminando a nossa mente, aquecendo o nosso coração. Ao estudarmos a Tua Palavra, pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico para a nossa reflexão está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do verso 11. Lucas 7, verso 11, que diz o seguinte: Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O texto que nós acabamos de ler apresenta o fato de que Jesus se compadeceu de uma mulher viúva que tinha acabado de perder o seu único filho. Percebeu? Jesus se compadeceu de uma pessoa, de uma mulher viúva que perdeu o seu único filho. A compaixão é um sentimento
que nos coloca a sentir o que o outro está sentindo. Quando você sente compaixão por alguém, é porque você entende a dor do outro e se coloca no lugar dela. Então, o texto está nos dizendo que Jesus se colocou no lugar daquela mulher. Em outras palavras, o texto bíblico está nos dizendo que Jesus sabia exatamente o que aquela viúva que havia perdido o seu único filho sentia. A gente só consegue saber o que as pessoas sentem de verdade quando, de alguma forma, a gente já passou por aquela experiência. Então, ao Jesus se compadecer de uma mulher viúva que perdeu o seu único filho, Jesus, de alguma forma, já tinha passado por essa mesma experiência e é sobre isso que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje. Jesus sabe o que é perder um filho único. Jesus sabe, Deus sabe a dor de um pai ou de uma mãe que perdeu o seu único filho. Como Deus pode saber isso? Deus perdeu você. Deus perdeu a mim. Deus perdeu a humanidade quando nós decidimos fugir dos braços dele. O sentimento de dor inexplicável, aquela dor que um pai e uma mãe sentem quando perdem os seus filhos, quando a morte arrebata dos braços de um pai uma criança, Deus sentiu quando a humanidade se rebelou contra ele, voltou as costas para ele e disse que não queria mais tê-lo como pai. Deus havia perdido você. Deus sabe o que significa essa dor. Deus ama profundamente os seus filhos. E Ele está disposto a fazer tudo o que for necessário para ter os seus filhos de volta, como um pai amoroso, como uma mãe amorosa faz. Então, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus ama você. Deus é o seu pai. Deus ama você mais de que uma mãe possa amá-lo. Mais de que uma boa mãe possa amar o seu filho. Deus ama você. E Deus não está satisfeito enquanto não tiver você plenamente em seus braços de amor de novo. Você entende? Deus ama você. E Ele sabe e sofre com a dor da separação e da perda dos seus filhos queridos. O texto bíblico que nós lemos diz que Jesus estava indo em direção a uma cidade chamada Naim e iam com ele seus discípulos e uma numerosa multidão. Você consegue imaginar um grupo grande tendo à frente o autor da vida? Mas o texto diz no verso seguinte que quando eles estavam se aproximando da porta daquela cidade, daquela pequena cidade de Naim, saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com essa mulher. Consegue imaginar os dois quadros que nós temos aqui? De um lado, o autor da vida, o Rei e Senhor do universo, liderando uma grande multidão, a multidão da vida. Do outro lado, uma mulher viúva que havia perdido seu único filho e com ela uma multidão chorando a morte. A multidão celebrando o autor da vida e uma multidão chorando pela morte e a desgraça da vida de uma mulher que havia perdido tudo que tinha. Percebeu o antagonismo, a oposição dessa imagem? Jesus e a viúva, os dois personagens centrais dessa história. As duas multidões, elas vão se encontrar em um determinado momento e a história da vida daquela mulher vai mudar. Quando a multidão liderada por Jesus encontra a multidão do ser humano que está perdido em pecado, se encontram, alguma coisa extraordinária acontece. Eu quero dizer a você agora, em nome de Jesus, o Senhor Jesus está indo em direção a você, onde você está. Ele desvia o caminho para encontrar você
nos descaminhos pelos quais você está seguindo. Ele sabe as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas, Ele se aproxima e se dirige a você para mudar a sua história, para corrigir os seus erros, para fazer você de novo feliz, para enxugar as suas lágrimas, para devolver esperança, para dar alegria ao seu coração. Jesus está se aproximando. Por favor, continue caminhando na direção dEle. Não se desvie dEle. Não desista de Deus, não questione o amor de Deus, confie em Deus, em seu amor e no poder dEle. Jesus está se aproximando. Jesus está se aproximando da sua vida e é hora de a sua vida mudar. Está na hora de você ser feliz de novo, está na hora de você ter brilho nos olhos mais uma vez, está na hora de você dormir em paz e acordar com felicidade para um novo dia. Por favor, não deixe que nada nesse mundo faça você questionar o amor de Deus, nem se desviar dEle. Ele ama você e Ele está se aproximando, Ele está chegando, Ele está chegando mais perto de você. Ele quer tocar você, Ele quer sarar suas feridas, perdoar seus pecados, Ele quer dar paz ao seu coração. Está na hora de mudar a sua história. Jesus está se aproximando. Eu sei que você pode estar triste, eu sei que você pode estar duvidando, eu sei que você pode estar passando por um momento muito difícil agora. Jesus está chegando, Jesus está se aproximando e quando Ele chega, a vida plena, a vida abundante, chega também perto de você. Não duvide disso, Jesus está chegando e uma nova vida vai raiar na sua vida. É isso que aconteceu na história daquela mulher. Ela não imaginava que naquele dia algo extraordinário, impensável e imponderável aconteceria como aconteceu. O texto diz que Jesus viu a mulher e se compadeceu dela e disse: não chores. Como dizer para uma mulher, uma viúva? Pense, o que é uma viúva? Uma viúva é a mulher que tinha perdido seu marido. E essa mulher, naquele tempo em que não havia condições para as mulheres trabalharem e subsistirem sem seus maridos, tinha um filho único. E esse filho único era tudo que ela tinha. Esse filho era a pessoa que a ajudaria a viver, trabalharia para sustentá-la. Perder o filho seria perder o sustento, você entende? A mulher perdeu tudo o que ela tinha, todos os sonhos dela estavam depositados naquele filho que estava naquele esquife. Não tem como dizer para uma mulher dessa não chorar, a menos que a pessoa que esteja dizendo isso tenha condições de reverter completamente essa história. E quem disse à mulher não chores foi Jesus. E o mesmo Jesus que disse àquela mulher não chores, Ele está dizendo a você as mesmas palavras. Meu filho, minha filha, não chores. Jesus veio hoje aqui à sua vida, está aqui com você, onde você está, para dizer, não chores. Eu vim enxugar as suas lágrimas, eu vim dar novo sentido para a sua vida. Você confia em mim? Eu amo você, eu sei o que você está sentindo, eu sei quais são as suas dores, eu conheço as suas lágrimas. Eu sei qual é o seu sofrimento. E eu vim aqui para dizer a você, não chores. Eu vou tirar os motivos do choro na sua vida. Eu vou te dar um novo motivo para sorrir, para ter alegria, para ter paz. Você confia em mim? Você acredita em mim? É o que o Senhor Jesus Cristo está falando para você nesse momento. Confie em mim. Você vai parar de chorar. Ah, pastor Vinícius, o senhor não sabe o que eu estou passando.
Você não sabe a dor que eu estou sentindo, como eu estou machucado, como eu estou machucada. Talvez o Senhor está falando que eu não vou chorar mais porque as minhas lágrimas já até secaram, de tanto que chorei. Não. Jesus veio para tirar o motivo do seu sofrimento. Ele tem poder. Ele disse àquela mulher, não chores, porque Ele é o autor da vida. Ele pode, Ele sabe e Ele vai fazer. Creia no que eu estou te dizendo, porque eu falo em nome de Jesus a você nesse momento. Creia, Jesus ama você e vai tirar o motivo do seu sofrimento. Bom, ele disse àquela mulher, não chores, não chores. Como ele poderia falar isso? E o texto vai nos explicar, na prática, por que ele poderia falar isso. O texto diz que ele se chegou ao esquife, o local em que estava deitado o corpo sem vida daquele menino. E parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Percebeu? Jesus fez algumas coisas muito importantes. Ele se achegou perto da morte. É isso. Jesus não fica distante do sofrimento, ele se aproxima. Mais do que isso, Jesus tocou o esquife. Esse era um ato impensável, porque para aquela cultura, na cultura bíblica, tocar um caixão, tocar um esquife, tocar um corpo de uma pessoa morta, era se tornar impuro. Mas Jesus tocou o esquife e não se tornou impuro, ele comunicou pureza e vida àquele corpo morto. Jesus também parou as pessoas que conduziam aquele esquife para o buraco em que ele seria enterrado. Eu quero chamar a sua atenção especialmente para esse fato. O texto bíblico nos disse que Jesus parou os que conduziam o corpo sem vida do filho único da viúva de Naim. Parou. Por que ele os parou? Porque se eles continuassem andando, eles o levariam para ser enterrado. Porque esse é o curso natural da vida humana sem Deus. Nós estamos caminhando para o cemitério, caminhando para um ponto final, caminhando para a falta completa de esperança. Mas a Bíblia diz que Jesus parou aqueles que o conduziam ao buraco. Jesus se aproxima hoje da sua vida e para essa trajetória infernal que está conduzindo você para o buraco da perdição. Jesus veio hoje aqui à sua vida, parou essa jornada, essa caminhada mortal. Jesus veio para dar um stop, um ponto final na história do pecado, na sua vida. Jesus está disposto e tem poder para isso, para tirar tudo aquilo que está caminhando ou conduzindo você, encaminhando você para a morte eterna. Jesus veio para parar o mal na sua vida, parar os vícios que aprisionam você, para parar o sofrimento, para parar com aquilo que está separando você dele, para parar aquilo que está produzindo morte, dor e sofrimento em sua vida, para parar com a história do pecado, para acabar com a traição, para acabar com o adultério, para acabar com todas as coisas ruins, como drogas, vícios, problemas, coisas que estão sendo instrumentalizadas nas mãos do inimigo para conduzir você para o buraco. Jesus veio parar. Ele tem poder para isso, ele tem autoridade para isso. Ele parou a procissão da morte e ele vai parar isso em sua vida hoje, em nome de Jesus. Ele tem poder para isso. Você só precisa crer. Jesus parou aquela procissão e falou as palavras que ele vai repetir hoje ao seu ouvido. Ele disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Está na hora de você ouvir a voz de Cristo, porque está na hora de você levantar sua cabeça, levantar seus olhos para o céu,
erguer as suas mãos para cima. Está na hora de você deixar de estar deitado na sarjeta do pecado. Está na hora de você sair da inércia, dessa paralisia pecaminosa que tirou de você a paz, que tirou o brilho dos seus olhos, tirou a esperança de você. Essa onda de maldade que está paralisando a sua existência, tirando de você o seu potencial poderoso. Jesus veio hoje para dizer: jovem, mulher, homem, eu te mando, levanta-te. É isso mesmo, é para você levantar, é para você erguer os olhos para o céu, é para você sair desse lugar pecaminoso no qual você se meteu. Você acha que não tem esperança? Você acha que já foi longe demais? Você acha que está perdido? Você acha que está morto para Deus? Quem veio hoje à sua vida é o Senhor Jesus Cristo, e Ele tem poder de ressuscitar. Ele ressuscita mortos e Ele vai ressuscitar você. Creia nisso. Ele está dizendo: levanta-te, eu te mando, levanta-te. E Ele está falando, Ele tem poder, Ele tem autoridade, e Ele está falando isso a você, em nome de Jesus, nesse momento. O que aconteceu quando Jesus disse isso? Jovem, levanta-te. O que aconteceu é a consequência natural de quando Deus manifesta a sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. Jovem, eu te mando, levanta-te. E o verso 15 de Lucas capítulo 7 diz que sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. É isso que acontece. Você vai se levantar e você vai passar a falar. Entendeu? Você vai se levantar e passar a falar. Falar por quê? Porque Deus faz coisas grandiosas. E quando Deus faz coisas grandiosas, é impossível você ficar quieto. Você não consegue ficar calado quando o milagre do amor e da transformação de Deus acontece em sua vida. A sua boca se abre em louvor, em exaltação a Deus, em proclamação desse amor àqueles que não conhecem, porque você se torna um missionário, você se torna um propagador das coisas de Deus na vida. Deus veio hoje a você e te levantou e abriu os seus lábios para você proclamar os grandes feitos de Deus. Como esse menino que estava morto se sentou e passou a falar. Está na hora de você falar o que Deus fez na sua vida. Você está se lembrando do que Deus fez por você? Deus criou você, Deus perdoou você, Deus salvou você, Deus deu mais uma chance a você, Deus está dando a vida e renovando-a todos os dias para você. Está na hora de você falar. Está na hora de você reviver e evidenciar isso, abrindo a sua boca, proclamando os grandes feitos de Deus. Louve a Deus agora mesmo aí na sua casa. Abra a sua boca para dizer: eu te amo, Jesus, obrigado pela sua salvação infinita, obrigado por seu amor extraordinário. Oh, meu Deus, por favor, continue me colocando em seus braços, não me abandones. Por favor, Senhor, pegue em minha mão. Por favor, Senhor, pare a onda de destruição na minha vida. Por favor, Jesus, que eu ouça constantemente a sua voz dizendo: jovem, levanta-te. Jesus veio para que você se levante mais uma vez. É hoje o dia de você se erguer, é hoje o dia de você levantar. Você não pode duvidar disso. Jesus ama você e veio levantar você para que você possa falar, proclamando os grandes feitos dele em sua vida. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de destacar, porque para mim é a parte mais bonita dessa passagem. É a frase mais extraordinária que está aqui. Eu queria a sua atenção agora. O verso 13 diz na parte final que o menino se levantou, se sentou, aquele que estava morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus devolveu o filho para a mãe. A viúva, que tinha apenas um filho este que morreu, teve de volta o seu filho, porque Jesus o restituiu para ela.
Jesus restitui aquilo que o inimigo tirou de nós. Eu quero dizer a você, em nome de Cristo, nesse momento, olha bem aqui para mim. Por favor, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Eu quero que você pare tudo agora e olhe bem aqui para mim. Isso mesmo. Não deixe que nada tire a sua atenção, porque eu vou dizer uma coisa para você agora. Jesus vai devolver para você aquilo que Ele sempre quis que estivesse com você. Jesus vai devolver para você aquilo que o diabo tirou de você. Jesus vai restituir na sua vida tudo aquilo que o inimigo tirou de você. Ele é poderoso. O que você perdeu nas mãos do inimigo? Você perdeu a sua felicidade. Você perdeu a sua paz. Você perdeu a sua família. Você perdeu o quê? Eu vim aqui para te dizer hoje, estou aí com você, quem sabe na sala da sua casa, ou em algum lugar em que você esteja ouvindo essa mensagem. Quem sabe em lágrimas, pensando nas perdas da vida, pensando na dor e sofrimento das coisas que a vida levou. Eu vim aqui te dizer, Jesus veio devolver para você. Devolver a paz, devolver a esperança, devolver a salvação, devolver o brilho nos seus olhos. Porque Jesus fez isso. Porque Jesus sabe o que é perder. Um dia Ele perdeu você. Um dia Deus perdeu os seus filhos únicos nas mãos do diabo. Mas para que Deus tivesse os seus filhos de volta, Ele enviou o seu único filho à cruz para morrer, para que os filhos de Deus fossem devolvidos para Deus. E é por isso que naquele dia, sabendo da dor da separação, do que é perder um filho, Deus devolveu aquele filho para sua mãe. E hoje, Deus está restituindo na sua vida aquilo que o diabo levou. Por quê? Para que você, preste atenção no que eu vou te dizer agora em nome de Jesus, para que você seja devolvido para Deus. Ah, como é bom quando algo nosso, algo precioso nos é restituído, não é bom? Pense numa coisa que você perdeu e que você procurou muito, que você sentiu muito porque perdeu e alguém devolveu para você. Agora pense, se você tivesse perdido um filho e aí Deus devolvesse para você. Agora pense no que Deus está sentindo em ter você de volta para os braços dele. Deus ama você e quer você de volta. Está na hora de você dizer, Senhor, eu me devolvo para ti. Me recebe de volta em teu reino. Me abraça, Senhor, nesse momento. Restitui a minha salvação. Ele vai te devolver a paz. Convido você a orar comigo se você deseja que isso aconteça em sua vida. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra, pelo Evangelho, que nos mostra o grande amor de Deus. Nos mostra Deus em ação para nos ter de volta em seus braços de amor. Ó Senhor Deus bendito, um dia nós andamos longe dos teus caminhos, percorremos descaminhos e sofremos e nos maltratamos, mas Jesus nos devolveu para ti hoje e nós voltamos para os teus braços e fazemos isso, Senhor, na certeza do amor de Deus, em nome de Jesus. Amém.